A paz do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 14. Diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Um momento de oração para ministrarmos uma palavra especial dentro deste texto sagrado sobre o poder ou a força existente na revelação da graça de Deus. A força existente na revelação da graça de Deus. Um momento de oração e a gente volta para este momento de ministração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, buscamos do Senhor agora a ajuda necessária do Espírito Santo para a ministração desta palavra, acreditando que em resposta a esta oração, o Senhor ajudará tanto o pregador quanto aquele que recebe a ministração, onde um ouvido interessado na tua graça, interessado na tua palavra, estiver atento, seja ajudado pelo Espírito Santo, que a tua graça, Senhor, seja derramada de forma abundante e, se necessário, até superabundante, em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos agora e agradecemos por saber que o Senhor nos ouve neste nome. Amém. Dentro deste texto sagrado, pensando neste tema, o poder ou a força existente na revelação da graça de Deus. Se você estudar esse versículo que nós lemos, se você for estudar o contexto deste texto, vai descobrir que estamos falando de Gideão. O Senhor olhou para ele quem? Para Gideão. O Senhor está falando com Gideão, é o momento que Israel está com problemas sérios e o Senhor vai resolver os problemas de Israel através deste juiz. E esse é um texto que tem recebido algumas interpretações. Quando você lê Deus dizendo para ele: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. A primeira tese que nós encontramos, alguns pregadores, e eu até possivelmente tenha falado alguma coisa a respeito disto, é a tese que encontra em Gideão uma força especial naquilo que ele está fazendo no momento em que Deus se revela a ele. No momento que Deus vai se manifestar a Gideão, ele está fazendo algo que aparentemente chama a atenção de Deus. Ele está malhando o trigo no lagar, enquanto muitos israelitas estão em cavernas, em covas, estão fugindo dos inimigos. Ele está batalhando, ele está defendendo, digamos assim, o pão de cada dia da sua família. Com base nessa tese, tem se dito muito que Deus não gosta de usar pessoas desocupadas, que quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe uma pessoa ocupada, uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está se esforçando, e isto é um pensamento que tem sido usado em várias pregações. Possivelmente eu tenha falado algo nesses termos. O problema é que na contramão dessa tese existem algumas objeções que eu gostaria de utilizar agora. Por exemplo, a primeira coisa que nós pensamos é que Gideão não é o único que neste momento está batalhando pela sua família. A Bíblia não diz isto. É apenas uma interpretação, é apenas um pensamento. Muitos outros homens poderiam sim estar fazendo algo semelhante ao que ele estava fazendo, dando o seu jeito para livrar a sua comida, para livrar a sua família, e a Bíblia é silente a respeito disto. A gente não pode fazer uma interpretação dizendo que algo que a Bíblia não diz é verdadeiro. A Bíblia não diz que Gideão era o único que estava fazendo isto, e a Bíblia também não diz que Deus escolheu Gideão por isto, tá? Então, algumas vezes ouvimos pregações
trazendo para este homem algumas vantagens, alguns pensamentos, e o evangelho que ouvimos hoje, o evangelho que se prega hoje, ele está de fato centrado no homem. O que o homem é capaz de fazer, o que o homem pode fazer, o que ele tem que fazer, é mais ou menos isto, tá? Também na contramão desta mesma tese está o perfil de Gideão. Não é preciso ser um estudioso profundo, não precisa ter muita hermenêutica para descobrir que Gideão não tem toda essa qualidade que se atribui a ele nas pregações que usam este termo que usei até agora como tese. De fato, Gideão é um exemplo muito maior daquilo que nós não devemos ser do que aquilo que devemos. Gideão não é um homem que tem uma fé estável, baseada em Deus. Ele vai questionar a Deus. Quando Deus diz que está com ele, ele vai dizer: se o Senhor está comigo, o que é que está acontecendo então? Ele vai questionar a Deus, ele vai fazer prova de Deus por várias vezes, e ele faz prova de Deus de tantas formas, que chega um momento que o próprio Deus vai dizer para ele: se você ainda duvida, tem mais um sinal que eu vou te dar. Então, na verdade, Gideão não é um homem estável, alguém em quem se possa se espelhar para dizer: Deus escolheu ele por isto. Então, de fato, ficamos procurando as razões por que Deus tenha escolhido uma pessoa. E no caso de Gideão, é isso que acontece. As pessoas tendem a dar a glória inconscientemente, não a Deus, mas a glória ao homem que estava simplesmente fazendo algo que me parece um tanto racional. Me parece que em um momento de crise, mesmo nos dias que nós estamos vivendo hoje, certamente cada um está dando o seu jeito para manter o seu pão. Quem fechou o comércio está enviando através de motoboy, está vendendo pela internet, está dando o seu jeito. Cada um está sendo como que um Gideão, vamos dizer assim, malhando o seu trigo no lagar, como não estava acostumado a fazer, e isso não qualifica alguém para dizer: esta pessoa tem uma força especial porque está encontrando uma forma. Não é disso. Eu não quero ministrar nesta oportunidade uma mensagem centrada no homem. Eu quero pensar em um segundo momento, agora sim, já no tema que nós utilizamos aqui. Que tema é este? O poder e a força existente. Existente no quê? Na revelação da graça de Deus. A revelação da graça de Deus. De que força Deus estava falando? Sim, Deus estava falando da força de Gideão. Ele diz: vai nessa tua força, ou nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Sim, ele estava falando de uma força existente em Gideão. Como possivelmente ele esteja falando com você neste momento em que o Espírito Santo encontra lugar em seu coração, para dizer também de uma força que existe em você, de um poder que existe em você. Só que nos esquecemos às vezes do contexto. Nos esquecemos, no mesmo versículo está escrito assim, ó: porventura não te enviei eu? Porventura eu não te escolhi? Não sou eu quem estou enviando você? E aqui, de imediato, eu entendo onde está a força do verdadeiro escolhido de Deus. Onde está a força daquele que agora sabe com toda a certeza, em especial pelo Espírito Santo, que é um escolhido de Deus. Gideão não sabia até aquele momento que ele tivesse sido escolhido por Deus para fazer aquela obra que foi memorável, aquela obra que ficou marcada na história, inclusive para a Bíblia Sagrada, entrou no cânon sagrado, e ele não sabia disto. Neste momento, Deus está dando a ele essa revelação. Ele está dizendo: eu te mandei, você vai libertar Israel, você vai usar toda a força que você tem,
Mas a força maior é o fato de eu ter escolhido você. Você é um escolhido. E porque você é um escolhido, então esta tua força será capaz de fazer milagres que entrarão para a história. Da mesma forma, estou dizendo para você agora que não sou capaz, não tenho a possibilidade, senão de ministrar a palavra de Deus. Eu posso pregar a palavra de Deus a você, mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de falar ao seu coração. Falar o quê? Uma revelação para o verdadeiro cristianismo. Teria você a certeza de que é um escolhido de Deus? Se você ainda não tem essa certeza, não seria o caso que nesse momento que estou ministrando a palavra para você, o Espírito Santo procure no seu coração um lugar para te dar essa informação, para dizer: olha, você até o presente momento não sabe, mas eu escolhi você. Eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho algo especial para você. E se estou pregando para alguém que já sabe disto, alguém que já sabe que Deus o escolheu, que foi Deus que deu a ele pela graça, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com malhar o trigo no lagar, não tem nada a ver com a inteligência, com a capacidade humana. Tem a ver, sim, com a graça que resolve escolher. E por que resolve escolher? Prerrogativa da soberania de Deus. Deus não escolheu Gideão porque ele fosse o melhor. Ele mesmo, o próprio Gideão, vai dizer: eu sou o menor, a minha casa é a menor de Israel, eu também sou o menor na casa de meu pai. Paulo vai falar algo semelhante a isto. Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas fracas. O escritor aos Hebreus vai dizer que da fraqueza tiraram forças, quando inclusive cita esse texto lá na lista dos heróis da fé. Então, para ser herói da fé, não é as grandes proezas que você faz ou deixa de fazer. O que coloca você na lista dos heróis da fé é a escolha de Deus, é a graça de Deus revelada a você, revelada pelo Espírito Santo, aqui neste caso por um anjo de Deus, aqui chamado com letra maiúscula de anjo do Senhor. Então o próprio Deus está se revelando a Gideão e está dizendo: eu escolhi você. Você pode, porque eu te escolhi. Vai nesta força. Que força? A força que você tem, toda a sua força, que não é grande, mas eu te escolhi. E porque eu te escolhi, você vai fazer grandes coisas. Então, que o Espírito de Deus possa encontrar no seu coração este homem, esta pessoa que, apesar de toda a fragilidade, apesar de toda a pequenez, apesar de se sentir fraco, entenda pelo Espírito Santo que eu não estou falando ao seu ouvido, Deus está falando ao seu coração. Olha, eu te escolhi. Vai, porque eu te escolhi. A força que você tem é a certeza desta escolha. Não existe um encorajamento maior, não existe um poder maior do que aquele proveniente da compreensão plena de que sou um escolhido de Deus. Tenho falado muito desde meados de 2019 para a virada de 2020, o começo desse ano, boa parte das pregações que tenho falado tem se alicerçado no pensamento da importância de que o verdadeiro cristão precisa ter a certeza da sua salvação, a certeza da sua vocação, a certeza da sua escolha, porque não existe força maior, não existe poder maior do que daquele que escolheu. Se você sabe que Deus te escolheu, se você sabe que você é um escolhido de Deus, fraco ou forte, sinta-se como você se sentir, tenha certeza absoluta, você será um vitorioso. Você foi escolhido para isso. Não existe escolhido de Deus, não existe amado de Deus, não existe juiz, como no caso de Gideão, que tenha escolhido para ser derrotado. Até aqueles que tiveram fraquezas maiores do que as de Gideão
tiveram o seu nome lá na lista dos heróis da fé, porque a escolha era de Deus. Então, quero que você entenda que a força maior, o poder maior, não está em quem é escolhido, mas está naquele que escolhe. Está nessa pergunta que ele está dizendo: porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força. Porventura não fui eu que te enviei? Você ainda não entendeu que eu escolhi você? E toda a narrativa desse texto, aí entrando em todo esse contexto, vai em quase que uma briga de Deus para provar para Gideão esta fala que não é uma tese, mas é uma verdade. Ele realmente tinha sido escolhido por Deus, ele não sabia disto. E porque ele não sabia, ficava toda hora se estribando nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. No entanto, hoje sabemos o tamanho da obra que Deus faria através deste homem. E Deus também já sabia, assim como Ele sabe o tamanho da obra que vai fazer na sua vida. E o que me dá força para isto? Se estou malhando trigo ou não? Se estou dando os meus pulos ou não? Não é nada disso. É a certeza nessa quase que constante briga, quase que diária de Deus, para te provar que você é um escolhido de Deus. O diabo vive tentando provar para os cristãos, criando teses e mais teses. Você pecou contra o Espírito Santo. Você não tem mais perdão. Quem é você para chegar a algum lugar? Eu digo quem é você. Se esta palavra, o Espírito Santo está falando ao seu coração, você é alguém escolhido de Deus. E como escolhido de Deus, Deus não me chamou para pregar para reprovados. Eles até vão me ouvir, mas a palavra tem um destino. A palavra que tem sido usada por Deus para ministrar é para alcançar corações de pessoas que realmente são escolhidos por Deus. Não tenho tempo a perder com rejeitados, não tenho tempo a perder com pessoas que não queiram ser de Deus, não queiram ter essa certeza. Na verdade, sou um ministro escolhido para falar com pessoas que Deus escolheu. Deus me escolheu, não porque fosse bom, porque fosse mais forte, para falar com você, que também não é porque é bom ou porque é forte, mas que Ele escolheu, e te dar a certeza e a garantia de que a força maior, o poder maior, nunca esteve e nunca estará em você. Ela vem dele que te escolheu, ela vem dele que planejou, ela vem dele que te chamou. Então vai nesta tua força. Que força é esta? A força da certeza, a força da revelação, que nesse momento em que estou pregando, o Espírito Santo te dê a revelação, a devida revelação de que você é um escolhido. Se de repente você pedir sinais, e quantas vezes o crente faz isto? Então eu quero sinal, e toda vez que você pedir um sinal, se este sinal tiver a ver com a escolha de Deus, Ele vai te dar. Não é bom ficar pedindo sinal para Deus, não te aconselho a fazer isso, você não precisa. Ouvir essa palavra já é um sinal. Se você está ouvindo, parou para ouvir esta palavra, é porque o Espírito Santo quer falar ao seu coração e dizer: eu escolhi você. Assim como falei com Gideão, que escolhi para aquela obra e para aquele tempo, agora é a sua vez. Eu escolhi você para uma obra diferente para esse tempo. E não importa as suas fraquezas, não importa as suas fragilidades. Você é um escolhido. E saber isto é a sua força. Entender isto é o seu poder. Entender isto é a instrumentalidade da graça capaz de te levar naquilo que Deus quer. Gideão não imaginava. Ele não sabia qual seria a estratégia de Deus para aquele tempo. Ele não sabia que Deus levantaria um exército de apenas 300 homens para fazer com que a história registrasse um grande milagre. Um grande homem de Deus que, por ter sido escolhido, é que se tornou grande. Da mesma forma, a tua grandeza não está em você mesmo, está na escolha de Deus. Eu quero crer que você abrirá o coração o bastante para que o Espírito Santo consiga te provar, porque não posso convencer você. Não é o tempo que fico falando,
não é a oratória, não é a hermenêutica, não é a homilética. E não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, eu rogo ao início da pregação a ajuda do Espírito Santo. E por isso, ao encerramento da ministração, eu também faço novamente uma oração. Por quê? Porque acredito que esta palavra tem endereço certo. E acredito que se você entende isto, eu já sei isto, pastor. Se você já sabe, eu quero lembrá-lo onde está a sua força. Eu já sei que eu sou escolhido. Se você já sabe, então não vai faltar o poder necessário, não vai faltar o socorro necessário, não vai faltar a estratégia necessária, porque o Deus que te escolheu nunca falhou. O Deus que te escolheu é o Deus de Gideão. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe contra quem e contra o que está lutando. Ele sabe quem são os seus inimigos e já sabe até mesmo qual é o dia da derrota de todos eles. Eu estou falando das trevas, eu estou falando do inferno. O inferno não vai prevalecer contra o reino de Deus, não vai prevalecer contra os escolhidos de Deus. E se você é um desses escolhidos, eu creio que esteja falando com você, um escolhido do Senhor, o mal não vai prevalecer contra você. Pode se levantar midianitas, tantos quantos se levantar. Pode se levantar o exército das trevas em número semelhante a gafanhotos, como está escrito aqui nesse caso. Pode ser que pareça que o povo de Deus esteja perdendo, mas o povo de Deus não perde, porque Deus nunca erra, Deus não falha. Deus não falhou com Israel, não vai falhar com você, não vai falhar com a tua família, não vai falhar com a igreja. É uma promessa, inclusive, da nova aliança, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, então a revelação chegou até você. Então nem mesmo a morte é problema para você. Então esta é a ministração desta oportunidade, o poder ou a força da revelação da graça. Por que graça? Porque não tem nada a ver com a tua própria força, não tem nada a ver com a tua própria capacidade. É algo que reside unicamente em Deus, no poder de Deus, na graça de Deus e na escolha de Deus. Ele não te escolheu para falhar. Você não vai falhar porque Ele te escolheu. Esta é a pregação, esta é a ministração desta oportunidade. E agora oro com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, esta palavra foi ministrada e eu acredito que o Senhor está encontrando corações de escolhidos. Eu acredito que homens semelhantes a Gideão, que de repente se sentem frágeis, se sentem incapacitados para tão grande desafio que tem diante de si. Mas o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. As suas estratégias, elas continuam contigo. O seu poder, a sua perfeição está do mesmo jeito. O Senhor não mudou, o Senhor não muda. Então eu peço a Deus que o Senhor revele ao coração, dê a revelação, Senhor, a revelação ao coração desses escolhidos, que eles são escolhidos, que eles são filhos do Senhor e que não vão perder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.